Olá, amigos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para juntos participarmos do programa Palavra Urgente. Eu sou o pastor Newton Rocha e eu convido você a ficar ligado conosco, participar deste programa, onde certamente você vai conhecer mais da bênção de Deus, do poder de Deus, no nome de Jesus. O programa de hoje, como sempre, temos um tema, um assunto importante que vamos tratar. Hoje, inclusive, nós vamos falar da história da nossa amiga, a nossa amiga Rosilene Soares, que enfrentou problemas sérios, problemas espirituais, mas também psiquiátricos. Procurou ajuda e você vai ver o que Deus fez por ela. Inclusive, nós vamos comentar até mesmo o que os especialistas falam deste problema. Então, preste muita atenção. Vem comigo aqui à tela assistir a primeira parte da história de hoje. Converti em 2008 ao assistir o missionário. Eu estava passando por bastante momentos de luta e eu fiquei em pé na frente da televisão e eu senti a presença do Espírito Santo já tocando no meu coração. E desde aquele dia eu me coloquei de pé na presença de Deus. Estou até então, desde 2008. Mas em 2012 eu tive um problema. Eu tive um surto psicótico. Surto psicótico é um dos sintomas de doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, bipolaridade e mal de Alzheimer. O surto psicótico faz a pessoa sair da realidade, entrar no mundo imaginário e ter o pensamento desorganizado. Com isso, o indivíduo passa a apresentar comportamento diferente. Você viu aí? Ela se converte em 2008. Mas em 2012 começa a enfrentar problemas. Talvez alguém diga, ué, mas ela se converteu? O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Problemas aparecem, lutas surgem. No começo da caminhada e muitas vezes no meio da caminhada somos atacados. Mas é por isso que a pessoa precisa ficar firme, acreditar em Deus. Porque mesmo nessas horas, quando você acredita, as coisas podem mudar. Mas acredite, a história dela não foi assim tão simples, tão rápida não. Nós vamos ver, inclusive agora no próximo VT, o como isso mexe com as pessoas, o como isso afeta as pessoas. Vamos, por favor, a este VT. Ouvir um barulho e parecer ser o freio de um trem, ouvir uma voz dizendo "se joga", quando na verdade não existe voz nenhuma. Essa é uma triste realidade de mais de 60 milhões de pessoas pelo mundo. Sentir o mundo perder as cores e não dar mais sentido à vida. Nessas horas, a família fica sem saber o que fazer. E esse pesadelo parece nunca ter um fim. Nós vamos, inclusive, ouvir o que o psicólogo, nosso amigo doutor Luiz Cláudio, ele vai falar sobre isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa assim, isso é bobagem, é besteira. Não é besteira não. Esse negócio de ouvir vozes, às vezes sumir da realidade, é um problema para a família e para a própria pessoa, que se sente muitas vezes deslocada. Mas vem comigo, vamos ouvir aqui o doutor Luiz Cláudio. Psicose é uma atenção máxima na mente da pessoa, que a pessoa ela percebe que está sendo perseguida, ela ouve vozes, ela acha que está em perigo iminente. Tudo isso está acontecendo na mente da pessoa. A psicose, para quem está sob o efeito dela, é uma verdade. Isso às vezes pode ser devido a uma extrema tensão que a pessoa esteja vivendo algo além daquilo que ela suportaria, as emoções estão completamente abaladas, às vezes pode ser também por uso excessivo de medicação sem o controle médico. Então todas essas situações, como também alguma coisa já genética da sua vida que pode também ajudar. Mas a psicose é algo muito sério, é algo tratado, né? Médicos que trabalham sobre isso, psiquiatras que acompanham, mas para o paciente que está vivendo, é sempre importante dar atenção ao que ele está falando. E existem pessoas que têm psicose extrema e essas pessoas realmente elas precisam ser tratadas a tempo e até por um período retirado da sociedade
porque ela pode ter aí uma resposta agressiva baseada numa ameaça que está dentro da mente dela. Precisa ter um acompanhamento psiquiátrico, porque se esse paciente procurar terapia no estado que ele está, ele não tem como. A terapia não vai ser útil a ele, porque ele ouve essas vozes. Isso para ele é uma realidade. Então precisa de um acompanhamento médico psiquiátrico para que através de medicação, claro que aí o médico vai fazer um acompanhamento para ver o grau em que ele está inserido, para ver a situação em que isso traz sofrimento a esse paciente, para que gradativamente ele possa ter aí o seu equilíbrio retornado a ele. Esse paciente que vê vultos, ele ouve vozes. Então, muitas das vezes, essas vozes que ele pode estar ouvindo, e para ele é bom sempre reiterar, para ele é uma verdade, ele está ouvindo, né? A mente dele capta isso, então para ele é uma realidade. Pode estar induzindo ele a ter algumas atitudes que são até perigosas à sua própria vida. Coisa séria, né, amigos? Você vê que é uma perturbação que a pessoa não tem como controlar. É algo sério e é necessário que a pessoa procure ajuda, inclusive ajuda espiritual. Nós ouvimos o doutor falando daquilo que a psicologia, aquilo que a psiquiatria fala, aquilo que a ciência diz. Mas eu vou dizer para você, muitas vezes, o problema também é espiritual. E problemas espirituais a gente clama a Deus e Deus opera. Você que ouve voz, ver vultos, olha, a coisa é séria. Isso não é brincadeira. Parece que alguém está lhe perseguindo e você não vê ninguém. Você diz, pastor, isso é coisa da minha cabeça, é bobagem. Não é não, precisa procurar ajuda. Inclusive, eu vou convidar você a vir comigo aqui mais uma vez e vamos assistir a segunda parte da história de hoje. Minha esposa, ela sempre foi muito ativa, né, participativa na igreja, e de repente, de um dia para a noite, eu vi ela ali, ela estava deitada no sofá. Achei uma coisa que muito me marcou, que ela sempre foi muito ativa na igreja. E um dia antes, deu o surto psicótico nela, né, foi o dia que o missionário veio. Aí eu cheguei do trabalho e falei, vamos lá no missionário? Ela falou, não. Ela não queria ir. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Alguma coisa muito estranha aconteceu. Aí que a gente descobriu que ela já estava com problema de surto, daí ela foi internada, né? Eu vim para casa, eu comecei a ter outros tipos de problemas, como síndrome do pânico, transtorno bipolar, ansiedade. Eu ficava andando pela casa, não dormia à noite. Rosilene não dorme nem com a medicação controlada. Parecia um zumbi, a gente conversava com ela, ela raramente expressava alguma emoção. Parece que estava com a mente bem longe, ficou uma pessoa totalmente diferente dentro de casa. Eu ia na igreja, eu ficava me levantando toda hora do banco, às vezes até atrapalhava o culto, porque era uma coisa que eu não conseguia controlar. Perturbação completa. Mas eu vou lhe chamar a atenção, inclusive, para alguns fatos, porque isso aí não é um caso isolado, não é, de repente, uma coisa só. Há uma pessoa no mundo que sofreu com isso. Não. Eu vou pedir para você, mais uma vez, vir comigo ao telão, porque nós vamos ver alguns fatos curiosos sobre esse problema. Em Fatos Curiosos de hoje, eu quero te apresentar a Síndrome de Jerusalém, um fenômeno que acontece com aquelas pessoas que vão até a cidade de Jerusalém e lá começam a apresentar alguns surtos psicóticos por causa do lugar. Isso foi estudado e examinado pelo psiquiatra Yair Barel, de 1979 a 1993. Ele examinou 500 turistas que estavam com comportamentos insanos, achando que eram profetas ou enviados de Deus. Também saiu numa publicação no ano 2000 da revista British Journal of Psychiatry que 100 pessoas são conduzidas a casas de tratamento mental por ano, tudo por conta desta síndrome. E as pessoas começam a se ver como alguém iluminado. Curioso, não? É verdade. E olha, é um fato que acontece muito. Infelizmente, algumas pessoas têm esses surtos psicóticos. Como diz aí o nosso fato curioso, inclusive, pessoas que viajam para Jerusalém voltam achando que são profetas, coisa do tipo. Isso é mais comum do que alguns imaginam. Só que, em todos esses casos, seja um problema psicológico, seja um problema espiritual, Deus pode lhe ajudar.
Por isso eu quero pedir para você acompanhar-me, por favor, até aqui o púlpito, para meditarmos no que diz a palavra do nosso Deus. Ela diz, inclusive, aqui no livro de Salmos, no capítulo 121. No Salmo 121, ele diz assim: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Quantas pessoas ficam desesperadas, não sabem aonde procurar ajuda, olham para o problema e não vê solução. Você diz: olha, pastor, a coisa está mais séria do que eu imaginava. E está mesmo. Talvez você não consiga realmente encontrar nenhuma saída, mas é porque você está olhando para os montes. E aí bate o desespero, bate o pavor, e você diz: de onde me virá o socorro? A Bíblia Sagrada completa aqui. E ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, meu amigo, virá do Senhor. Seja um problema só psiquiátrico, um problema psicológico, ou um problema espiritual, o socorro está em Deus. Quando você acredita nele, você confia em Deus, não importa qual seja o problema. Os médicos, inclusive, nós ouvimos aí o doutor falando dos problemas psiquiátricos e precisa de acompanhamento e às vezes até de medicamento e em alguns casos internação. Mas eu vou dizer para você que quando você acredita em Deus, Ele liberta completamente. E já diz a Bíblia: se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Você pode e deve procurar ajuda espiritual também, porque Deus vai lhe ajudar. Esse negócio de ouvir vozes, ver vultos, se sentir perseguido, não é normal. É obra maligna, sim. Muitas vezes só na mente da pessoa. Mas como disse o psicólogo, e é bem fato isso, é realidade, o nosso doutor explicou bem claro que a pessoa que passa por isso, para ela aquilo ali é uma realidade. E ela se sente dessa maneira. Alguém diz: não, está acontecendo nada. E a pessoa diz: está. Eu estou vendo, eu estou sentindo. E ela está mesmo. E olha, se você buscar Deus, Deus muda essa situação. Deus muda a tua vida. Você só precisa confiar nele. É por isso que eu estou aqui, não só trazendo essa palavra, mas insistindo com você, que ouça esta palavra e acredite que Deus pode mudar a sua vida. Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer isso por você. Tome então a decisão, em nome de Jesus. Assim como a nossa amiga tomou a decisão, sim, de acreditar, de confiar em Deus. Nós vamos agora ouvir a última parte, assistir juntos aqui, acompanhar a última parte dessa história. E você vai ver como Deus operou na vida da nossa amiga. Vamos lá. Teve um dia que eu tive uma experiência com Deus. Eu estava lendo a palavra em Isaías 41:10, que diz: não temos que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Mas a ênfase da palavra foi quando eu li o versículo 12, que diz que pelejarão contra ti, não prevalecerão contra você. Os inimigos não são nada. Você procurarão eles e não encontrarão. Eu peguei essa palavra e eu entendi que eu ia procurar os sintomas, mas eu não ia mais encontrar aqueles sintomas. Foi melhorando, só que ainda, às vezes, querendo voltar àquela crise, aquela situação toda. E eu senti no meu coração de patrocinar. Foi muito importante, muitas coisas aconteceram aqui dentro da minha casa. Deus foi trabalhando na vida dela e ela foi recuperando. E graças a Deus hoje ela está completamente curada. E graças a Deus eu consegui vencer. Já vai para 5 anos que eu não tenho crise, que eu não voltei mais para o hospital algum. E está dormindo perfeitamente bem, sem problema nenhum. Eu não conseguia fazer o serviço de casa, agora eu faço normalmente. Eu estou conseguindo ter uma vida normal novamente. Está ativa dentro da igreja, ela trabalha bastante, super animada, sempre super motivada a fazer a obra de Deus. O chamado, de patrocínio trouxe, muitos benefícios dentro da minha casa e me trouxe a libertação também. Eu creio que foi através do patrocínio também. Eu estou plenamente sem ansiedade alguma, com paz no meu coração. Hoje eu tenho um contentamento que eu não tinha. E eu pedi para Deus que eu queria ter alegria, eu queria ter ânimo, vontade de viver, porque eu tinha perdido totalmente a vontade de viver. E Deus me trouxe tudo de volta, restituiu, como Ele disse na palavra, que Ele restitui os anos que foram consumidos, graças a Deus. Que maravilha! Viu aí o sorriso da nossa amiga, a fé dela mostrando resultados.
e na sua vida não vai ser diferente. É por isso que eu faço agora um convite à senhora ou senhor de casa, para estar conosco em uma das nossas reuniões. Eu estou aqui em Bom Sucesso, na Rua Bom Sucesso 157. Toda sexta-feira fazemos reuniões fortes de libertação, 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7h30 da noite. Nessas reuniões, nós determinamos e mandamos o mal embora. E pessoas de toda parte têm chegado e alcançado a libertação como a nossa amiga. E você também vai alcançar. Por isso eu convido você para estar conosco em um desses encontros, no nome de Jesus. Mas agora, vamos fazer uma oração? Eu quero que você prepare aí o seu copo com água, porque eu vou determinar a bênção sobre a sua vida agora, no nome do Senhor Jesus. Pegue a sua água, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que eu venho diante do Senhor pedir por esse meu amigo, essa minha amiga que precisa da Tua bênção. Gente, meu Deus, que está aflita, angustiada e talvez oprimida, perturbada, como estava a nossa amiga. Mas ela encontrou a luz, encontrou a Tua bênção. E esse meu amigo, essa minha amiga também encontrará. Pois eu abençoo em nome de Jesus e determino agora a toda força maligna que dê um fora. Saia em o nome de Jesus e que a bênção do Senhor alcance cada um deles para a glória do Teu santo nome. Eu abençoo esta água e o que dela beber receba a vitória em nome de Jesus para a glória de Deus. Amém? Beba da sua água. E graças a Deus, tome a decisão de estar sempre conosco e de participar de um dos nossos encontros na igreja. E aqui, através da programação, participe sempre do programa Palavra Urgente. Nós vamos já encerrando o programa de hoje com um musical muito bonito, que é a música do nosso amigo pastor, né, que está aqui com a música Deus Acredita em Você, o pastor Márcio. Olha, e bonita essa canção. Vamos cantar, vamos louvar a Deus e encerrar o programa adorando a Deus no nome de Jesus. E até uma próxima. Ele acreditou em você, então não vá desanimar. Mande pra fora a depressão que quer morar no seu coração. Ele acreditou em você antes de você nascer. Ele já sabia tudo que você ia passar pra você vencer. Você não é qualquer um, e nem foi obra do acaso. Você foi feito com amor, amor que não se mede. Você é alguém que Deus olhou e quando olhou aprovou. Antes do ventre de sua mãe, você já era especial pra Deus. Ele acreditou em você, então não vá desanimar. Mande pra fora a depressão que quer morar no seu coração. Ele acreditou em você antes de você nascer. Ele já sabia tudo que